Boa tarde, galerinha do quarto ano. Hoje, dia 19/10, nós vamos dar início à apostila de História da página 218, tá bom? Então, eu peço que vocês abram a apostila de vocês na página 218. Nós vamos estar acompanhando aqui no livro digital. Bom, no livro digital, a gente fez para casa, né? Quais eram as entradas e quais eram as bandeiras que... E aí a gente fez para casa isso, tá? E aí a gente leu sobre a vida na estrada, tá bom? E hoje a gente vai continuar na página 218. Na página 218, vocês vão colocar aí com a lupa na mão, vocês vão fazer para casa, tá? Tá escrito assim: quais são as duas pessoas à esquerda da imagem? Depois, quais são as duas pessoas deitadas? E na letra C, vocês vão voltar na página 215 e vão comparar as imagens. E qual é a imagem mais próxima na realidade dos bandeirantes? E vocês vão explicar o porquê, tá bom? Então, a letra A, B e C para fazer em casa, tá bom? Na página 219, nós vamos começar a ler, que fala sobre o caminho dos rios, tá? Então, vamos lá, prestando atenção, marca texto na mão, lápis na mão. Caminho dos rios. Nem sempre os bandeirantes andavam a pé no meio da floresta. Muitas das viagens de exploração, chamada de monções, foram feitas pelos rios em canoas. As monções não eram mais fáceis que as bandeiras. Os rios tinham cachoeiras, ó, já podem grifar, desculpa. Nos rios tinham cachoeiras, pedras, redemoinhos e corredeiras. Além disso, um barco navegando pelo rio era um alvo fácil para a flecha dos indígenas hostis, tá? Então, o que é hostis? É que não são amigáveis, tá bom? Que não são amigáveis. E aqui a gente está vendo uma partida da monção, tá bom? Vocês estão vendo aqui. E nessa... Desculpa. Nessa Aprender Brincando, é um quebra-cabeça que tem lá no material de apoio. Então, depois, quando vocês terminarem a lição de história, vocês podem recortar e podem estar montando a imagem que retrata a partida dos exploradores para a monção, tá bom? Lá na página 35 do material de apoio. Mas depois que a gente terminar a matéria de história, vocês podem estar fazendo isso. Continuação. Condução do gado. Durante a colonização portuguesa, os rebanhos de gados eram criados e conduzidos às margens dos rios. Isso garantia água para os animais beberem, além de pastos sempre irrigados. Outro fato importante é a formação de cidades à beira dos rios no interior do país. As cidades de Pirapora, em Minas Gerais, e Juazeiro, em Pernambuco, são cidades fundadas às margens do Rio São Francisco. Ao longo do trecho desse rio, essas duas cidades ficou conhecida como Rio dos Currais e recebeu esse nome porque o povoamento da região ocorreu em um conjunto com a criação de gado. Então, vocês vão grifar aí que, olha lá, vocês vão grifar ao longo do trecho do Rio São Francisco, desculpa, ao longo do trecho do rio, essas duas cidades ficou conhecida como Rio dos Currais, podem grifar. Ficou conhecida como Rio dos Currais e recebeu esse nome porque o povoamento da região ocorreu em conjunto com a criação de gado. Vocês podem grifar também. E aqui nessa imagem está mostrando que é o Rio São Francisco, né? Ó, a importância do Rio São Francisco é antiga e ainda hoje é percebida na economia do país, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Velho Chico, tá? O Velho Chico. O Rio São Francisco, página 220, também foi conhecida como Velho Chico. Foi muito utilizada como via de transportes e exploração econômica. Esse rio é um dos maiores do Brasil. Ele percorre os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Então, vocês podem grifar
que o rio, ele é um dos maiores do Brasil. Ele percorre, pode grifar, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Pode grifar. Até hoje, ele tem grande importância para a economia da região. Então, esse aqui é o famoso, né, Rio São Francisco, tá? Agora a gente vai falar sobre a transposição do Rio São Francisco. Esse é um para saber mais. Grande parte da região nordeste brasileira convive com o problema da seca. Com a baixa quantidade de chuva, muitas famílias não conseguem produzir o suficiente para garantir a sua alimentação. Por causa dessa dificuldade climática, um projeto antigo foi colocado em prática. Então, o projeto é a transposição do Rio São Francisco. Grifem aí para mim também. O objetivo desse projeto é desviar o curso natural do rio e levar água para as cidades da região Nordeste, localizadas em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Ceará. Então, esse é um projeto, transposição do Rio São Francisco, e ele tem como objetivo o quê? Desviar o curso natural do rio. Então, ele acaba levando água para as cidades da região Nordeste, como Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Ceará, tá? Podem grifar, se vocês podem grifar o objetivo do projeto, tá bom? Que é o objetivo até Ceará. Vocês podem grifar. As obras começaram em 2007, mas o projeto ainda é muito polêmico. Algumas pessoas apoiam a transposição, mas acreditam que ela vai melhorar na vida dos sertanejos que sofrem com a seca. Outras pessoas são contrárias à transposição, achando que só as fazendas mais ricas vão se beneficiar do projeto. Alguns críticos consideram também um impacto ambiental que a transposição do rio pode causar na flora e na fauna nativas. Atualmente, as obras e as discussões continuam, então ainda está no processo, eles ainda estão discutindo sobre isso, tá? Esse aqui com a lupa na mão também, vocês vão fazer para casa, que fala sobre a história do Brasil, tá? À vista das margens do rio. Eu vou ler para você, vou ler com vocês vão fazer para casa, tá? Os rios não eram utilizados somente para navegação. Leia o texto a seguir. Se pudéssemos pegar emprestados os olhos dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil em 1500, seria possível enxergar o território que vivemos hoje de forma muito diferente. Cidades, estradas, pontes, casas, edifícios, carros, caminhões, nada disso existia. Os vilarejos eram construídos sempre de algum rio ou córrego. Dessa maneira, haveria água suficiente para se banhar, matar a sede e cozinhar. A água também servia para fazer funcionar engenhocas como moinho e manjouro. Movidas pela força física das águas, elas eram usadas para moer a mandioca, o milho e outros alimentos. Além disso, às margens do rio também é comum encontrar animais para caçar e grande fartura dos peixes que completava a alimentação daquelas pessoas. Aí vocês vão colocar aí para casa. Então, vocês vão responder o exercício 1 e o 2. E na página 37 também tem um desenho que vocês podem fazer para saber como que funciona o monjolo. Então, vocês podem ir lá na página 37, aí vocês vão pegar esse material, vocês vão recortar e vocês vão montar. Quando vocês forem montar, eu vou explicar, vocês vão colar no caderno. Primeiro vocês vão montar e depois vocês vão colar, tá bom? Antes de colar, vocês têm que montar no caderno para vocês estarem visualizando. Ok? Todo mundo entendeu? Faz um ok para te abrir na tela. Ok, Rafa? Ok, Rafa, já viu o seu ok. Já viu o ok do Pedro, Bia, Caio, Manuel, Gigi, Lucas. Beatriz Marques, nós estamos na página 221, tá bom? De história. Vamos fazer para casa a página 221 e o material de apoio também. Então, você pode olhar o material de apoio, recortar e depois você vai colar no caderno. No finalzinho, a tia vai explicar passo a passo, tá bom? E aí, Bia, que entrou agora, vai fazer para casa também a página 218
e vai recortar do material de apoio a página 35 também, tá? Que é para falar sobre a imagem que vai se montada, vai ser a retratada, tá bom? Que é a monção. Eu vou explicar também para vocês que entraram agora, não tem problema, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre trilhas e caminhos. Trilhas e caminhos. Muito antes da chegada dos colonizadores portugueses, os indígenas tinham trilhas e caminhos que ligavam o litoral ao interior do continente. Durante a época das bandeiras, esses caminhos também foram utilizados pelos exploradores portugueses. Vamos conhecer alguns desses caminhos. Então, olha lá. O caminho do Peabiru, um dos mais conhecidos. Tinha mais de 3.000 quilômetros de extensão e cruzava quase todo o continente americano. Pesquisadores acreditam que esse caminho indígena ligava o Cusco, capital do Império de Inca, que hoje é a cidade no Peru, ao litoral da capitania de São Vicente, que hoje, atualmente, é em São Paulo, né? São Vicente, São Paulo. Atualmente, alguns trechos do caminho podem ser acessados pelo estado do Paraná. Deixa eu te aumentar um pouquinho esse mapa aqui. A Calçada do Lorena é um caminho que liga São Paulo a Santos, atravessando a Serra do Mar. Ela foi construída entre 1790 e 1792. Tinha 50 quilômetros de extensão e ainda pode ser visitada atualmente. Olha só, essa aqui é a Calçada de Lorena, tá? E esse aqui é o caminho dos jesuítas, que ligava a região de Curitiba ao litoral paranaense, passando por Serra do Mar. Atualmente a trilha está abandonada, tá bom? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os indígenas e jesuítas, tá? Nas expedições como entradas, as bandeiras ou mansões, os indígenas eram escravizados e forçados a desempenhar várias funções, pegando a caneta marca-texto, guiavam os bandeirantes e carregavam cargas. Podem grifar. Muitas expedições tinham como objetivo encontrar mais indígenas para escravizar, né? Então, eles queriam encontrar mais indígenas para fazer de escravo, tá? Os padres jesuítas se opunham à escravidão dos indígenas. Os jesuítas eram religiosos portugueses que vinham para o Brasil para divulgar a fé cristã e catequizar o povo nativo. Para isso, esses religiosos aprendiam as línguas dos nativos ou se comunicavam de maneiras criativas, fazendo mímicas, por exemplo. Alguns acenavam peças de teatro para ensinar as passagens da Bíblia aos indígenas, tá? O vídeo vocês não vão conseguir ouvir, tá? Então, eu vou tentar ver se vocês conseguem só ver a imagem, tá? Sem escutar, porque não, vocês não vão conseguir ouvir, então só ficam percebem as imagens, tá bom? É rapidinho. Depois eu falo para vocês o que eles falaram aqui. Esse vídeo, ele foi a ocupação do Brasil. Então, né, quando os jesuítas, eles tiveram um importante papel nesse processo, tá? Então, acho que esse vídeo ele ia começar a falar de alguma coisa e ele parou. Ó, tá? Eu vou tentar baixar esse vídeo também, mas eu não consegui baixar, porque o link, ele não tá liberado, aparece dando erro, tá? Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho do José de Anchieta.
José de Anchieta foi um dos missionários jesuítas mais conhecidos. Ele escreveu muitas obras importantes, como peças teatrais, religiosas, cartas sobre a vida no Brasil colônia e a primeira gramática da língua tupi. Então, vocês vão grifar aí, ó, que ele escreveu muitas obras importantes. Vocês podem grifar até a língua tupi, tá? Então, esse aqui é um retrato, tá? Do Padre José de Anchieta. Uma tela pintada. Bom, aqui vai falar sobre o trem da história. Muitos povoados foram construídos pelos jesuítas. Os povoados fundados por esses religiosos eram chamados de missões ou reduções. Podem grifar. Os povoados fundados por esses religiosos eram chamados de missões ou reduções. Podem grifar. Um desses aldeamentos foi ordenado pelo religioso Antônio Sepp. Leia a seguir como ele organizou esse povoado. Então, olha lá. Não aprendi com nenhum arquiteto como se há de traçar um povoado. No centro, tive que alinhar a praça, dominada pela igreja, e a casa do paróquio. Ambos lados da igreja se elevam, as casas dos índios formando fileiras bem ajustadas. Então, ó, aqui tem uma representação de como que era como é que ele organizou o povoado. Então, aqui, ó, era a igreja, tá vendo? Aqui no meio era a praça, aqui era a casa dos indígenas. Aqui é um plano de redução, tá? De jesuítas. Então, ele traçou, né? Ele não é um arquiteto, ele não aprendeu com nenhum arquiteto, tá? Ele mesmo teve que alinhar a praça dominada pela igreja, então foi ele que organizou isso, tá? Agora a gente vai responder Simão na Massa juntos, tá? Por muito tempo, os pesquisadores elogiaram as expedições de bandeirantes pela contribuição deles. Na expansão do território brasileiro, atualmente os estudiosos têm uma opinião sobre os bandeirantes. Leia o texto a seguir para entender melhor. O despovoamento do Brasil. Os portugueses passaram a buscar escravos cada vez mais longe da costa. As famosas bandeiras paulistas e os bandeirantes são representantes mais conhecidos desse processo de colonização violenta do interior, que levou não ao povoamento do Brasil, como se costuma dizer, mas seu despovoamento, matando e escravizando dezenas de milhares de índios. O autor desse texto, né, desse trecho que a gente leu, considera os bandeirantes uns heróis? Sim ou não? Não, ele não considera, né? Porque já está dizendo lá, os portugueses passaram a buscar escravos cada vez mais longe das costas. Então, o autor não considera os bandeirantes como os heróis. Então, a resposta é não. Agora, o porquê que ele não considera? Porque ele aponta o quê? Ele só aponta efeitos negativos, tá? Ele só aponta efeitos negativos. Como a escravização, né? Milhares de indígenas. Então, vocês podem colocar com as palavrinhas de vocês que o autor não considera os bandeirantes como heróis, então ele não considera. E por que ele não considera? Porque o autor, ele está vendo o quê? O que o autor está vendo aí? O que vocês estão vendo? Olha lá. Olha lá, ele colocou assim, ó. As famosas bandeiras paulistas e os bandeirantes são representantes mais conhecidos desse processo de colonização violenta do interior
que não ao povoamento do Brasil, como se costuma dizer, mas o despovoamento, matando e escravizando dezenas de milhares de índios. Então, o que ele fez? Ele não considera os bandeirantes como heróis, né? Por quê? Porque ele tem um efeito negativo para o extermínio da escravidão, né? De milhares de indígenas que passou lá, escravizando dezenas de milhares de índios, né? Índios são indígenas, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa aí. Então, vamos lá, página 226 de História. A gente vai falar agora um pouquinho sobre feiras e tropas, tá? Olha lá, feiras e tropas. Nesse capítulo, você vai estudar como o comércio de gado criou vilas e estradas, alterando o ambiente do Brasil colônia. Olha lá, queimadas e derrubadas das matas. Pegando o marca-texto, tá bom? E o lápis. Durante o período colonial, ainda existem preocupações ambientais como a atualidade. Queimadas aconteciam sempre em grandes florestas e eram cortadas para dar espaço às cidades, às plantações e o gado. Os indígenas não tinham costumes e os indígenas não tinham seus costumes e territórios respeitados pelos donos das fazendas de gado. Alguns grupos indígenas tiveram suas terras tomadas pelo vaqueiro, enquanto outros resistiram, causando a disputa pelas terras. Então, aqui, ó, é uma criação de gado que trouxe transformação para o ambiente natural. Olha que imagem linda. Em período da seca, é comum surgirem incêndios naturais nas matas. Eles também causam muitos estragos. Leia a reportagem. Vamos lá, vamos prestar atenção. Olha a reportagem o que diz. Árvores secas e queimadas, matas de beira de rio devastadas, roças destruídas, grande mortandante de peixes são alguns dos estragos causados por extensos incêndios florestais na região de Barcelos. Os moradores, incluindo as crianças, precisaram carregar a água para impedir que o fogo chegasse em roças e suas casas. Então, aqui é uma pequena reportagem falando sobre a seca, tá? Então, o que é mortandade? É morte de grande número de animais, tá? Gado do Nordeste. Vamos lá, gado do Nordeste. Durante o período colonial, a pecuária se desenvolveu para alimentar a população e comercializar produtos como carnes secas e derivados do leite e do couro. No caso da região Nordeste, como as terras mais férteis eram destinadas à produção de cana-de-açúcar, os pecuaristas ocupam o sertão e o interior. Os governantes portugueses também incentivaram essa ocupação, pois queriam que o interior do Brasil fosse habitado pelo colono. Na atual região Nordeste surgiram várias fazendas de gado chamadas de currais. Então, coloquem aí, grifem aí, que na região Nordeste, várias fazendas de gado, né, surgiram e foram chamadas de currais. Conforme adentravam o interior do Brasil, os vaqueiros também capturavam e escravizavam os indígenas para trabalhar no curral. Então, olha só, que aqui também a gente está vendo que quando os vaqueiros entravam, né, eles capturavam os escravos eles escravizavam os indígenas para trabalhar. Aqui é um curral, né? Ó, curral é o nome dado ao acervo onde o gado, geralmente bovino, tá? A região dos currais era muito seca. Para saber mais sobre a vida dos vaqueiros, leia o relato de um padre que conheceu os currais nordestinos em 1697. Comem estes homens só carne de vaca, como laticínios e algum mel que tiram pelos paus? A carne originariamente se come assada.
porque não há panelas que se cozem. Bebem água dos poços e lagoas, sempre turva e muito assalitrada. Então, olha só, isso aqui, ele é o quê? Ele é um relato de um padre que conheceu o curral em 1697. Coloquem aí, 1697, gravem essa datinha aí. Então, está dizendo aqui, o que é coça? É o mesmo que cozinhar. O que é turva? Turva é escura, né? Então, está dizendo aqui, ó, a água estava... bebem água de poços e lagoas, sempre turva. Então, estava sempre escura a água. E a salitrada significa o quê? Que tinha o quê? Salitre, que a água era salgada, tá bom? Então, ó, comem estes homens só carne de vaca com laticínios e algum mel que tiram pelos paus? A carne originariamente se come assada, porque não há panelas em que se cozinha, né? Para cozinhar. Bebem água de poços e lagoas, sempre escura e muito salgada, né? Muito. Então, aqui o glossário está dizendo o que significa cada palavrinha. Aqui vocês vão realizar um exercício. O que pode ser produzido em uma fazenda de gado? Reflita sobre as perguntas e discuta com os seus colegas. E depois circule os produtos da pecuária e seus derivados. Então, vocês vão circular somente os produtos da pecuária e os seus derivados. Então, vocês vão somente circular qual dos objetos, né? Qual dos derivados que eles são, quais são os produtos derivados, tá, da pecuária. Então, vocês vão grifar, não, vocês vão fazer um círculo. E aí a gente já vai corrigir juntos, tá bom? Com a lupa na mão, tá dizendo assim: Patativa de Assaré, 1909 a 2002. Foi um cantor poeta popular nordestino. Ele se inspirava no cotidiano das pessoas do sertão para escrever e cantar. O poema a seguir trata-se dos vaqueiros. Então, olha lá. Eu venho derne menino, derne muito pequeno, cumprido o belo destino que me deu nosso Senhor. Eu nasci para ser vaqueiro, sou mais feliz brasileiro. Eu não invejo dinheiro, nem diploma de doutor. Tenho na vida um tesouro que vale mais que ouro. O meu uniforme é de couro, pernera, chapéu e gibão. Sou vaqueiro destemido, dos vaqueiros queridos. O meu grito é conhecido nos campos do meu sertão. Então, esse aqui é o quê? Ele é um poeta popular brasileiro, tá? O nome dele é Patativa do Assaré. E aqui embaixo está dizendo assim, ó. O que é derne? É descer. Liforme é uniforme. Pernera é acessório para proteger as pernas contra picadas de cobras e batidas de galhos de árvores. E gibão é um tipo de um colete de couro utilizado para a proteção. Então, vocês vão responder aí, junto comigo. De acordo com o poema, como é aprendida a profissão de vaqueiro? Então, como que é aprendida a profissão de vaqueiro, né? Pelo que ele escreveu aqui, ó, eu venho de Derné menino, o Derné é muito pequenino, cumprindo o belo destino que o nosso Senhor. Então ele está dizendo que o quê? Que esse poema, ele é o quê? Quem é que pode me ajudar aí? Esse poema, ele veio de uma destinação de Deus, né? Foi, ó, nosso Senhor, foi Deus que deu para ele. Então é uma destinação de Deus para ele. Deus deu para ele esse dom aí de ser vaqueiro, né? Olha lá. Cumprido com o belo destino que me deu o nosso Senhor. Olha lá, o vaqueiro, descrito no poema, é de qual região brasileira? Já está dizendo qual que é a região brasileira, né? É a região, né, do sertão nordestino, tá? Então é facinho também. E aqui embaixo ó, é um quebra-cabeça. A gente tem que montar
para ver se dá certo. Não sei, vamos ver aqui se eu consigo montar. Consegui montar o quebra-cabeça do vaqueiro, olha aí. Esse aqui, olha lá. Os vaqueiros usam roupas feitas de couro. Era comum que trabalhassem para grandes proprietários de gado. Seu pagamento era em gado, ou seja, recebiam uma vaca ou um touro para começar o seu próprio rebanho. Vamos ver aqui se eu consigo. Esse aqui embaixo. Eu sou muito, muito ruim para isso. Vamos ver esse aqui. Sou muito ruim, gente, para isso. Ó, nada a ver com isso. Muito bem, consegui fazer. Olha lá. A profissão de vaqueiro é passada entre gerações. Não era incomum encontrar crianças manejando gado. Por isso, era importante saber montar bem em cavalos para lidar bem com o gado. Vamos ver o que vai aparecer agora aqui, meu Deus. Esse aqui é aqui. Não. Ó, acho que tem a... Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Ó. Algumas práticas dos vaqueiros ainda sobrevivem entre nós. A vaquejada é uma disputa entre dois vaqueiros A vaquejada é uma disputa entre dois vaqueiros para ver quem derruba o boi primeiro. Apesar de polêmico, a prática é considerada um patrimônio cultural e imaterial do Brasil pela Lei 13.364 de 2016. Parabéns, valeu. Vamos lá. Tropas e tropeiros. Tropas e tropeiros. Outra área de criação de gado na colônia era na atual região do sul do Brasil. Isso acontecia porque existem muitos pastos naturais na região. Então, nem sempre era preciso realizar queimadas. Eram criados gados bovino e muar, formado por mulas e burros. Então, ó, eram criados bovinos e muar, formados de mulas e burros. Prestem atenção. Em grandes rebanhos que eram levados até as feiras de São Paulo e Minas Gerais. Quem levava as tropas até as feiras eram chamados de tropeiro. Coloquem aí, marquem com marca-texto. No lombo das mulas, várias mercadorias podiam ser transportadas. Muitas cidades da região do sul do Brasil têm um monumento ou desfiles homenageando os tropeiros, tá? Então, aqui é o que também? Olha lá, Hospital e Igreja de Misericórdia de Santos. Então, aqui, ó, é um ponto de encontro de tropeiros. Eles aproveitavam as paradas para cozinhar e trocar produtos, tá bom? Bom, a culinária tropeira é uma tradição que se mantém até hoje. O feijão tropeiro é um prato feito com feijão, toicinho, couve e farinha. Às vezes são adicionados ovo ou linguiça à receita. Esse prato era feito em uma única panela que ficava na fogueira e na época sustentava os tropeiros em um longo dia de estrada, ó. Comida boa, hein? Essa culinária
Tropeiro aí é uma comida muito gostosa. Quem é que gosta de feijão tropeiro? Ninguém? Muito gostoso. Caminho das tropas. A gente está terminando o estoque, tá bom? Caminho das tropas. Nas viagens que faziam os tropeiros, abriam muitos caminhos e muitas trilhas para facilitar o deslocamento. Esses caminhos ligavam vilas e atravessavam o sul do país. Muitos deles foram transformados em estradas, que são usadas atualmente para a circulação de pessoas. Então, aqui está falando, ó, aqui é um mapa, tá? Que vocês estão vendo, um mapa. E nesse mapa, olhem aí na apostila de vocês, que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Tem o caminho da praia, tem o caminho da Graciosa, tem o caminho de Viamão e tem o caminho das Missões, tá? Então, vocês vão olhar aqui em cima, ó. Tá vendo aqui em cima? Cada um tem uma cor, ó. Verde, rosa, azul e sei lá que cor é essa, acho que é um roxo, um lilás. Então, vocês olham aí no mapa o caminho, tá? Então, o rosa, ó lá, ele passa pelo Grande Sul, depois passa por Santa Catarina, Pará e vem em São Paulo. O caminho das Missões. O caminho da praia vem do Grande do Sul e para na metade. O azul, que é o caminho da Viamão, ele vem do Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina, Paraná e para em São Paulo. E o verde é o caminho da Graciosa também. Então, ele vem por Santa Catarina. Não, do Paraná só. Ele só fica ali naquele caminho pequenininho, tá vendo? Ele é o menorzinho de todos. E para terminar, vocês vão fazer para casa a página 234, tá? Então, eu vou recapitular com vocês o que vocês vão fazer para cá. Vamos lá, Lu. A gente está na página 59. Na página 59, nós falamos da sílaba tônica, né? A gente já respondeu essa e a gente parou na mão na massa, que é na página 60, tá? Na página 60, apostila de português, página 60. Olha lá, leia o trecho da reportagem a seguir. 10 carreiras para quem quer trabalhar com o esporte. Nós lemos, eu acho que esse trecho, mas a gente vai ler novamente. Olha lá. Rádio e TV. Saindo da área da saúde e indo para a comunicação, quem se informa em rádio e TV pode trabalhar criando e editando programas radiofônicos ou televisivos. A carreira também possibilita seguir como locutor ou comentaristas esportivos. Veja que o comentarista esportivo nas redes sociais pode ser uma profissão no futuro e por quê? Que palavra do texto é paroxítona e ela é acentuada? Por quê? Leia a reportagem a seguir, retiramos os acentos de palavras, 2 palavras paroxítonas e 3 proparoxítonas e encontre, tá? Então, a gente vai fazer esse exercício. Vamos lá. Vamos lá. Acentue as palavras, exercício da página 4, página 62. Acentue as palavras quando necessário. Pinte de amarelo as que não precisam ser acentuadas, em seguida transcreva todas elas para cruzadinho. Então, as que não, pinte de amarelo as que não precisam ser acentuadas. As que não precisam ser acentuadas, vocês vão pintar de amarela, tá? Então, prestem atenção, porque, quais são? E nas 5, vocês vão comparar atentamente as palavras do quadro a seguir. Então, as paroxítonas, rolo, caderno, banana, agradável, substância ímpar. As proparoxítonas, médico, ótimo, mérito, humorista, tímido e crédito.
O que é possível perceber sobre as regras de acentuação das palavras proparoxítonas ao compará-las com as palavras paroxítonas? Então, vocês vão ter que saber, vocês vão ter que perceber qual que é a regra de acentuação das proparoxítonas e as paroxítonas. A gente vai fazer juntos, quem não conseguir fazer. E a 6, as palavras a seguir são proparoxítonas, acentue a sílaba tônica. Então, vocês vão que acentuar a sílaba tônica. Abóbora, pêndulo, verídico, veículo, matemática, vítima e trágico. Então, vocês podem fazer esse exercício 4, 5 e 6, e depois a gente vai corrigir. Bom, vocês têm 10 minutinhos para fazer esse exercício que é bem facinho, e a gente já vai corrigir, tá bom? Vamos lá. Página 62 de português. Vamos lá. Então, ó, fácil, difícil, tambor, liquidificador, táxi, penitência, tererê e pote, tá? Então, aqui, as palavras que não são acentuadas são liquidificador, pote e tambor. Então, vocês têm que pintar essas 3 palavrinhas de amarelo. Liquidificador, pote e tambor. Todas as outras são acentuadas. O fácil é acentuado, o difícil é acentuado, o táxi é acentuado, a penitência é acentuado e o tererê é acentuado. E aí vocês vão ter que colocá-la aqui na cruzadinha, tá? Na 5, vocês teriam que escrever como é possível perceber as regras de acentuação das palavras proparoxítonas para as palavras paroxítonas. Então, o que é possível? É possível perceber que todas as palavras são o quê? São proparoxítonas, porque todas elas são acentuadas, não são? Ó, médico, ótimo, mérito, humorístico, tímido e crédito. Todas essas não são acentuadas? Comparada às palavras paroxítonas. Ó, agradável, substância e ímpar. Então, a gente percebe que as proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Então, vocês vão colocar aí, aqui, na letrinha 5. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Médico, ótimo, mérito, humorístico, tímido e crédito. Nas paroxítonas, não. Rolo, caderno, banana não são acentuadas. E agora aqui, as palavras a seguir são proparoxítonas. Acentue a sílaba tônica. Então, qual que é? Abóbora é no bó, né? Ó, o acento é no bó. Pêndulo é no pen, no e, no acento circunflexo. Verídico é no acento no ri, verídico. Veículo é no i, veículo. Matemática, vítima e trágico. Então, todas elas são proparoxítonas, tá? Todas elas têm um acento agudo e acento circunflexo, que é o caso do pêndulo, tá bom? Na página 63, vocês não vão realizar nada. E agora, nós vamos ler aqui. Esse aqui, gente, é um debate que tem, tá? Sobre ideias e sugestões de modalidades e atividades promovidas pela nossa escola. Então, isso aí a gente vai fazer, quando a gente voltar, a gente faz essa produção aí, tá? Agora aqui, ó, nós vamos entrar aqui, ó, palavras terminadas em isar, tá? Com Z e com S. Então, tem que prestar bastante atenção, porque vai cair na prova, tá? Então, vamos lá. Leia atentamente as notícias a seguir.
Muricy e Caio confirmam o favoritismo do Flamengo sobre o River Plate. River Plate, sei lá como é que fala, acho que é assim. Falta um mês para a final da Copa de Libertadores e os comentaristas já começam a analisar o favorito ao título. Na última segunda-feira, o programa de Bem Amigos do Esporte, Muricy Ramalho e Caio Ribeiro, que já estiveram no campo, confirmam que o Flamengo pode faturar o troféu. 2, texto 2. Biografia do locutor Fiore será lançada ao Museu Futebol. A intenção é eternizar a memória do criador de bordões famosos como abrem as cortinas e começa o espetáculo. O tempo passa e o crepúsculo do jogo. O lançamento será nesta terça-feira, dia 29 de outubro, no Museu do Futebol, no Pacaembu. Então, olha lá. Você percebeu que analisar se escrever com S e eternizar com Z? Por que isso acontece? Então, vamos lá. Para formar um verbo com base em substantivo ou adjetivo, devemos usar o sufixo izar, com Z. Então, olha lá. Útil, utilizar. Atual, atualizar. Fértil, fertilizar. Canal, canalizar. Então, aqui, ó, esse substantivo ou adjetivo, a gente sempre utiliza o izar com Z, tá? Então, marquem isso aqui, ó. Marquem com marca-texto, bonitinho, tá bom? Bem bonitinho, para vocês gravarem aí. Vamos lá, vamos marcar bem bonitinho, tá? Agora aqui, ó. Entretanto, se a palavra primitiva é o quê? Ela que dá origem a outra palavra, possuir uma letra S, essa será usada para a formação de verbo. Então, no caso, a gente vai usar o izar com S. Então, ó, análise, analisar, liso, alisar, revisão, revisar, pesquisa, pesquisar, tá? Então, ó, vocês também vão colocar aí marca-texto aqui, tá? Nessa letrinha, essa palavrinha aqui. Vocês podem... E agora eu vou fazer com vocês, ó. Se o verbo é escrito com S, então, ó, se o verbo é o quê? Uma ação. Então, se o verbo é escrito com S, suas formas conjugadas também serão, tá? Então, ó, catequese, catequizar. Parabéns, parabenizar. Síntese, sintetizar. Tá? Então, olha, catequese é com S, parabéns é com S e síntese é com S. Tá? Então, qual que é o verbo do catequese? É catequizar. Qual é o verbo do parabéns? É parabenizar. Qual é o verbo do síntese? É sintetizar. Prestem atenção, porque é matéria nova. Então, olha lá. Pesquisar. Eu pesquisei os comentaristas esportivos ontem. Nós pesquisaremos vôlei e vocês. Da mesma forma, se o verbo é formado com a letra Z, a mesma letra será usada de formas conjugadas. Então, olha, atualizar. Você já atualizou a tabela dos resultados do campeonato? Estou sempre atualizando o meu blog de notícias esportivas, tá? Tia Pri também vai mandar para vocês hoje sobre como é o nome? A tabelinha para vocês analisarem, quando vocês têm que usar o izar com um S e com um Z, tá? É somente prestar atenção para que a gente possa não se perder, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Tá escrito assim. Vou fazer junto com vocês, prestem atenção. Brasil e Argentina, ó. Piora de uma melhora dos outros. Piora de um e melhora do outro. No pós-Copa América. Então, a gente vai ter que usar qual palavrinha aqui, ó?
simboliza ou simboliza? Qual é a palavrinha que entra aqui? É com IS ou com IZ? Simboliza ou simboliza? Qual é a palavrinha que a gente tem que encaixar aí? Quem é que sabe? Beatriz Marques levantou a mão. Qual que é, Bia? Eu acho que é com Z. Muito bem, Bia. Simboliza, é com Z mesmo. Certinho. Deixa eu ver se eu te pego. Simboliza, tá? Por que o simboliza com Z? Porque, opa, deixa eu arrumar aqui, coloquei simboliza. É porque, olha só aqui na letrinha Z, ó, para formar um verbo com substantivo ou adjetivo, usamos o isar. Então, olha só, o que a gente está fazendo aqui, ó, Brasil e Argentina simboliza a piora de um e melhora do outro na Copa após Copa América. Então, tá falando o quê? Ele é um substantivo, né? Brasil e Argentina. Agora aqui, ó. Medalhista paralímpica pede doações para finalizar tratamento médico. Qual o ISAR que a gente vai usar? É finalizar com Z ou com S? Vamos ver. Bia Saraiva, pode falar, Bia Saraiva. Por causa que aqui tem o S, aí eu só coloquei no zero. Tá. Vamos lá. Galerinha, agora a gente vai para a apostila de matemática, tá? Página 113, tá? A gente vai continuar a lição referente à fração, tá? Na quinta-feira a gente falou sobre frações, como é que é a representação de frações, e a gente vai continuar fazendo os exercícios de frações, tá? Então, vamos lá para a gente poder realizar. Eu vou abrir com vocês. Vocês vão estar fazendo o exercício B, da página 113, o exercício 3, o exercício 4, o exercício 5, 6, 7, 8, tá bom? Então, vocês vão estar realizando esses exercícios enquanto a Tia Pri abre o livro digital para a gente realizar juntos, tá bom? Então, podem começar a fazer. Pessoal, presta atenção. Agora acabou o lanche e é para prestar atenção. Comecem a fazer os exercícios da página 113, 2B, aí vira a página 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós já vamos fazer juntos, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, Gi, você vai responder esse roxinho aqui, qual que é? 4/8? Muito bem, Gi, 4/8. Parabéns, Giovana. 4/8. Próximo é o Rafael. Rafa, desativa o seu som, você vai fazer o próximo. Qual que é esse? 7/8. Muito bem, Rafa, 7/8. Muito bem, o próximo, João Fernandes. Qual que é, João Fernandes, esse aqui? É 3/4. Muito bem, João. 3/4. Muito bem, parabéns. Fala, Gi, qual é a sua dúvida? Que o primeiro, o azul claro e o rosa, eu perdi a explicação. Vamos lá. O azul claro. Isso. O azul claro é 7/8 e o outro é 4/8. Gente, presta atenção. Agora a Tia Pri tá terminando aqui, tá? Luiz Gustavo, cadê você? Deixa eu achar. Pode falar, Luiz Gustavo. Professora, vai naquela última lá para eu ver. Aqui, 3/4. É porque... Não, 3/4 não, é 1/4. É 1/4. Não, é 3/4. É o que não está pintado, meu amor, ó. Olha lá no exercício que tá falando, ó. Tudo errado. Aqui, ó.
Aqui, ó. Deixa eu te abrir para você. É esse aqui, ó. Que fração de cada figura está sem colorir? Sem colorir. No exercício 2A, a gente fez a que estava colorido. Agora a gente vai fazer o que não está colorido, ó. O que não está colorido aqui, ó. Ó, 3 coloridos. Ó, 3 não está colorido, então é 3/4. Entendeu, Luiz? Sim. Ah, tá. Confundiu, né? É normal. É porque o exercício pediu que é para você fazer a fração da figura que está sem colorir, tá bom? Agora a gente vai para o terceiro. Vou explicar o terceiro. O terceiro é assim. As frações não representam. As frações não representam apenas as partes iguais. Elas podem representar as partes de quantidade. O importante é o total seja dividido em partes iguais. Observe esta sala de aula, a sala do João. Então, olha só. É possível dividi-las em 5 partes, contendo exatamente a mesma quantidade de mesas? Então, ó, ele dividiu 1, 2, 3, 4. Uma fileira, 2 fileiras, 3 fileiras, 4 fileiras e 5 fileiras. Então, ele conseguiu dividir exatamente, igual. Então, está dizendo assim, podemos dizer que 1/5 da sala de aula é composta de 4 mesas. Certo? Ó, 1/5, então 1/5 significa o quê? Ó, uma fileira de 5, ó, 1, 2, 3, 4. 4 mesas e 5 fileiras. Tá, então ela foi dividida em 5 partes, e aqui pode-se dizer que é 1/5. E aí aqui a gente vai realizar os exercícios que pede. Então, olha só. 1/4 das mesas da sala de João. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pintar 1/4 da sala de João. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão pintar 1/4 da sala de João. Então, vocês vão ver, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. São 20 mesas, né? Então, vocês vão pintar 1/4 da mesa de João. Então, quantas mesas vocês vão pintar? Na letra B, vocês vão pintar meio das mesas de sala do João. Então, vocês vão pintar meio. Vamos fazer esse aqui, então, exercício 3, A e B. E a gente vai corrigir juntos. Uma coleção de figurinhas deve ser dividida entre 4 amigos. Se todos ganharem a mesma quantidade de figurinhas, que fração dessa coleção cada um ganhará? Então, vamos primeiro, a gente sabe que eles têm 20 figurinhas, certo? Então, a gente já sabe que é 20 figurinhas. Ó, entre 4 amigos. Então, a mesma coisa que a gente fez na anterior, a gente vai dividir 20 dividido por 4, que dá quanto, ô Luiz? 20 dividido por 4. 5. 5, muito bem. Aí você vai pintar, então, 5 quadradinhos. Então, vai ficar 5/20. Gente, a fração nada mais é do que uma interpretação. Vocês precisam interpretar o problema para vocês estarem realizando. Às vezes vocês estão lendo com pressa e vocês acabam não entendendo. Então, por isso que a Tia Pri faz passo a passo com vocês. Olha lá, o painel da sala de aula será dividido em partes iguais para colar o trabalho de 5 grupos. Então, já está dizendo que vai ser em 5 grupos. Quando todos os alunos tiverem colados os seus trabalhos, que fração do painel estará preenchida? Então, ó, se vai ser dividida em 5 grupos, então, como que vai ser a fração? Vai ser 5/5, certo? Então, vocês vão pintar todos esses aqui e vão colocar aqui. 5/5. Nossa, esse 5 saiu muito feio da Tia Pri.
5 sobre 5. Tá? Agora aqui, letra C. Em uma caixa com 24 bombons, será repartido, olha lá, entre 8 pessoas de uma família. Se todos devem ganhar a mesma quantidade de bombons, que fração da caixa corresponde ao que cada pessoa vai receber? Essa aí é super fácil. Vocês estão vendo que é 24, né? Então, vocês já sabem que foi dividido em 24 bombons, né? E ele vai ser repartido entre 8 pessoas. Então, vocês vão fazer o 24 dividido por 8. Na tabuada do 8, qual o número que dá 24? Beatriz Marques. 8 vezes quanto que dá 24? Eita, peraí que deu branco agora. Vamos lá que eu espero, tem problema. Peraí que eu fiz a conta. Escapou da cabeça. É o 3. Muito bem, Bia. Então, vai ficar... Então, 3 vezes 8, 24. Então, vai ficar 3 sobre 24, tá? Na letrinha, no exercício 6. O exercício 6 está dizendo assim. A figura a seguir... Deixa eu desligar o microfone da Bia. Olha lá, a figura a seguir representa uma toalha de mesa feita com retalhos de tecido. Todos eles têm um tamanho iguais. Então, olha, essa figura aqui de uma toalha feita com retalhos de tecido, todos eles têm um tamanho igual. Esse tem um tamanho igual a esse, todos têm igual. Há 2 partes de lilás, ó, 1, 2, que formam a toalha inteira. Pode então dizer que é 2/8. Por que 2/8? Só 1, 2, e quantos quadradinhos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele foi dividido em 8 pedaços iguais e foi pintado 2 na cor lilás, certo? Agora está dizendo para vocês completarem a figura. Então, vou fazer junto com vocês. Olha lá. Há tantas partes rosas de um total. Então, vamos lá. Há o quê? Há o quê? 2, né? Ó, porque tem 2 rosas. Então, vamos lá. Há... Deixa eu te tirar o lápis daqui. Há 2... Opa! Vou colocar um pouquinho mais para cá. Ó, há 2 partes iguais de um rosa, de um total de quanto? De 8, né? Porque, ó, são 8 partes divididas da toalha. Então, ó, há 2 partes rosa de um total de 8 partes de toalha. Assim, podemos dizer que a fração de partes rosa desta toalha é... Aí vocês vão colocar 2/8. Então, como que a gente lê, ó? 2/8, né? Porque são 2 rosas, dividido em 8 pedaços, tá? Então, vocês vão fazer a letra B e a letra C. Vamos fazer e a gente vai corrigir. Exercício 7. Nas situações a seguir, faça os desenhos para ajudar a resolução. Então, lá tá lá assim.
Em uma sala de aula de 30 lugares, 1/6 dos lugares está vazio. Quantos lugares estão vazios? Quantos estão ocupados? Então, vocês vão ter que fazer, ó. 1/6 está vazio. Certo? São 30 lugares. Como é que a gente vai saber o que é 1/6 de 30 lugares? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez nos exercícios anteriores. 30 dividido por 6, que dá igual a 5. Tá? Então, são 5 lugares que estão vazios e o restante está ocupado. Então, aqui ficou, olha, ficou 5 lugares vazios, certo? E 25 lugares ocupados. Na letra B, um tanque cheio de combustível comporta 60 litros, tá? Então, 60 litros. Se foi gasto 1/4 desse tanque, quanto combustível trocou? Você vai ter que fazer 1/4 disso. O que você tem que fazer? 60 dividido por... Opa, desculpa, 1/4. Você tem que fazer o quê aqui, Caio? Um quarto de litro, 1/4 do tanque de combustível, não, desculpa. Um tanque cheio de combustível comporta 60 litros. Já foi gasto 1/4 do tanque do combustível. Então, já foi gasto. Isso aqui já foi gasto. Como que a gente vai fazer essa continha? Deixa eu interromper aqui para ver o que o Rafa quer. Leia o problema a seguir e resolva e explique como você fez para descobrir as respostas. Você pode fazer os desenhos e os cálculos que forem necessários. Marcos, Clara, Ana e Antônio dividiram igualmente os 20 doces que compraram. Faça um desenho para representar a quantidade dos doces que as meninas ganharam juntas. Então, vocês vão ter que ver. Eles eram 20 doces, né? O quanto que as meninas receberam, tá? Ó, dividiram igualmente os 20 doces. Então, foram 20 doces por 4 pessoas. Então, o quanto que as meninas receberam, tá? E na letra B, qual é a fração dos doces de cada um deles? Então, o que cada um deles ganhou, tá? E na letrinha C é com quantos doces cada criança ficou, tá bom? Então, vocês vão fazer a letrinha 8, A, B e C. Quem já terminou, já pode me falar, que aí a gente já vai corrigir, tá? Exercício
8 da página 118. A, B e C, para todo mundo fazer. Bom, pessoalzinho, então nós acabamos a nossa lição de fração na página 112. Amanhã nós vamos continuar, terminar a página 119 e fazer uma revisão sobre o que vai cair na prova, tá bom? Aguardo vocês. Vou mandar no Classe App o que é para fazer de português e história. A Tia Pri não vai dar lição de casa hoje de matemática para vocês, para não ficar muita coisa, tá bom? Então, no Classe App eu vou deixar tudo registradinho com vocês sobre a lição de história e de português para casa, tá bom? Lição de matemática foi encerrada. Então, eu vou pedir para vocês mandarem as fotos para a Tia Pri da lição da página 118, né? Vocês já terminaram a lição, então já corrigi a lição da página 118 e agora eu estou terminando a aula. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.